Olá pessoal do IBDP, nosso Instituto Brasileiro de Direito Processual. Estamos aqui na linda Belo Horizonte, no escritório do professor Humberto Teodoro Júnior. Vamos fazer uma gravação agora com o professor Humberto, uma entrevista maravilhosa. Vamos ouvir do professor Humberto muitas coisas da sua vida, das suas opções acadêmicas, das suas opções profissionais, para o nosso projeto Memórias. Eu tenho o privilégio de estar aqui com o professor Humberto, o privilégio de estar aqui com a professora Juliana, a professora Helena, né, colegas aqui do professor, também professoras aqui na Federal de Minas, e para conversar um pouco, para trazer um pouco dessa memória, criando as nossas memórias e recuperando as memórias para registrar. Professor Humberto, enfim, sem palavras, né? Apesar da gente estar sendo gravado, é um privilégio, uma honra estar aqui mais uma vez com o senhor. Eu tive o privilégio sempre de ter estado, né, com o senhor, coincidentemente, né, algumas coisas, o senhor sempre, o grande professor Humberto Teodoro Júnior, eu lá um aprendiz, né, um mestrando, depois um doutorando, etc., mas sempre aprendendo muito com as suas obras, algumas serão mencionadas aqui, obras de todos nós, referenciais. Falando do nosso IBDP, né, a gente teve, graças a Deus, o privilégio de fazer as 12ª Jornadas Brasileiras de Direito Processual em sua homenagem, em Belo Horizonte. Isso foi em 2018 já. Né, eu estava pegando as informações, mas já faz, parece que foi ontem, né? Foi a primeira vez que nós, inclusive, demos como presente para os palestrantes os vinhos personalizados. Né, personalizados, se você lembra, né? E era um Cabernet Sauvignon maravilhoso, né? Tinham vários vinhos, né? Todos com rótulo, fotos do professor Humberto e tal. Né, fizemos isso de 22, 23, 24 de agosto de 2018, aqui em BH, né, e enfim, por essas e por outras que a gente está aqui para que todos tenham, né, esse acesso que a gente acaba, né, a professora Helena e a professora Juliana todo dia, né, mas eu mesmo um pouco menos, mas agora de divulgar isso para todos nós. E aí eu vou fazer umas perguntinhas, professor, o senhor fica super à vontade, mas são até umas curiosidades minhas, sabe? Eu estou falando que é roteiro, mas não é, são curiosidades minhas. Então, a primeira que eu tomo a liberdade de fazer para o senhor, por que o senhor escolheu a área jurídica? Por que o senhor não foi ser médico, o senhor não foi ser engenheiro, ser professor? O senhor é um grande professor. Eu vou chegar não. Mas por que o senhor não foi ser professor de matemática, por exemplo? Por um acaso. Porque... olhando bem, lembrando do passado, da época estudantil, eu era um aluno vocacionado para as ciências exatas. E a minha programação de adolescente era de engenharia do ITA, que na época exigia mais do estudante para uma carreira altamente significativa. Por outro lado, eu nasci dentro do fórum, praticamente, né? Porque o meu pai era escrivão criminal e, portanto, a minha infância foi passada dentro do fórum. Então, o contato era com os juízes, com os advogados, tudo. Eu tinha uma intimidade infantil com o direito, né? Então, mas o que eu sentia pelo desenvolvimento de raciocínio e de tirocínio dentro do curso era uma simpatia muito grande para as ciências exatas. E isso se confirmou quando eu cheguei ao curso científico, que eu passei a ser o primeiro aluno dos maristas em física, matemática, química, e até faltando, porque naquela época não tinha cursinho, e os maristas não dava uma formação que dispensava qualquer outra. A turma de alunos chegava no terceiro científico com um corpo tão pequeno que era menor do que o corpo de professores da turma. Então, mas também saía dali todos, eram uns 15, parece, da nossa turma, todos entraram imediatamente em curso superior, sem outra preparação. Mas aí é que é o curioso, porque eu comecei a me interessar pela vida profissional também. E com 17 anos surgiu, eu ainda estudando lá no terceiro científico, um concurso do Correio, que era um concurso de telegrafista, que você tinha que fazer um exame prévio para entrar num curso interno para depois fazer o concurso final.
que era um estudo de química, de eletricidade, de próprio código Morse, aparelho. Imagina, falei código Morse. Né? Era o instrumento que fazia ligação da costa do Brasil com o interior todo. E Uberaba era um departamento regional, nacional, ligando o oeste com o leste brasileiro. Então lá, vou eu com 17 anos, faço concurso, e entro no curso, fazendo um curso paralelo com o terceiro científico. Eu tinha 17 anos, não podia ser nomeado ainda, não tinha idade. Mas no final eu ia ter idade para ser nomeado. Estava dentro da vocação, né? Era física, química, estava estudando lá e fazendo, ainda pensando no ITA. E aí, ao contrário do que pensava meu pai, porque o sonho do papai era que eu fosse da carreira jurídica, porque ele era um apaixonado pelo direito, embora não tivesse nem o título de bacharel. E aí eu vou passar um feriado em Tuiutaba, saio de Uberaba e vou para lá, e encontro na porta do Banco do Brasil um edital de concurso para a cidade de Tuiutaba. Porque Tuiutaba estava num boom de desenvolvimento e a agência rural, na época, era uma descida de nordestinos que vinham de pau de arara para desbravar a Mata Atlântica gigantesca que tinha na margem do Rio Paranaíba, em Tuiutaba. Tuiutaba está na divisa com Goiás, no meio de um braço da massa, terras iguais da Ucrânia de fertilidade. Bom, e aí me veio na cabeça, olha aqui, eu com 17 anos tenho uma chance de fazer um concurso. Eu não sei se eu já tinha completado 18, não, eu já tinha completado 18 anos quando eu vi esse edital. 17 eu estava quando eu entrei no Correio. E vou tentar isso aqui, era o melhor cargo público do Brasil que tinha na época, era o Banco do Brasil. Rigorosíssimo. O concurso de acesso era mais difícil do que o de vestibular de Direito. Tinha inglês, francês, literatura brasileira, contabilidade bancária, datilografia, matemática. Então era muito um concurso pesadíssimo, e só passava gente boa. Então o quadro era uma elite intelectual, só para homem, diga não. Naquela época o concurso vinha candidatos do sexo masculino com 18 anos até 25, era selecionado gente jovem, boa e homem. Exclusivamente. Sinal dos tempos, né? E em casa, né? Lá na sua terra natal. Né? Em casa e dizem que seria nomeado para lá. Porque, como a cidade era muito ruim, os candidatos, os funcionários de fora não queriam ser transferidos para lá. Então, e o volume era muito grande de serviço e a agência estava sempre deficitária de pessoal. Uhum. Bom, faço concurso, passo em segundo ou terceiro lugar, não lembro, né? Sem preparo, sem nada, porque... a base lá dos maristas de Uberaba. Da base de Uberaba. E aí, bom, eu já estava, nessa época, preparando para o vestibular de engenharia. De engenharia. Isso foi o concurso, quando eu passei, foi no último trimestre, outubro, novembro, não lembro exatamente mais. Aí eu falei, mas se eu for aproveitar o que o concurso do banco faz, foi uns 3 meses antes do vestibular. Falei, eu tenho que mudar um rumo, porque eu não tenho condição de fazer engenharia e Banco do Brasil. É impossível, porque é muito complicado o currículo e intensidade. Falei, aí o papai, lá em família, está na hora de você pôr a cabeça a pensar e ver, sua vocação é outra. Olha o seu coração, né? Humanista. Então vai realizar o meu sonho. E aí, foi aí que eu decidi, no mês de dezembro, eu decidi fazer o vestibular de Direito. O senhor nem chegou a se inscrever no vestibular de engenharia? Não cheguei. Lugar. Tá. Não cheguei porque antes de abrir a inscrição de engenharia, eu já estava aprovado no Banco do Brasil. Nossa, muito bom. Aí o senhor foi. Aí o senhor prestou o vestibular, foi lá para Uberaba? Não, eu fiz o vestibular para Uberaba. Lá em Uberaba fez a faculdade. E o curso foi feito aquele sistema de fim de semana, né? Entendi. Não tinha
o rigor de assistir às aulas todas da semana semana inteira. Mas também não tinha aula online. Não existia, não existia nem online. Facilitaria, nem tinha o online. Né? É bem isso. Né? É bacana. E aí, enfim, durante a faculdade, o senhor chegou a estagiar depois, aí o senhor ficou no Banco do Brasil, como é que foi? O meu estágio foi o próprio Banco do Brasil. O próprio banco. Porque eu trabalhava na carteira agrícola e industrial, que era a carteira encarregada de fazer os contratos. Aí fui tomar conhecimento dos direitos reais ao vivo, né? Porque nós operávamos na carteira agrícola, fazíamos 5.000 contratos por ano renovados só de custeio, fora os de investimento. Os de custeio eram baseados em penhor rural, agrícola ou pecuária. E os de investimento eram baseados em hipoteca e penhor industrial. E em Minas quase não tinha terra fértil, quase não tinha gado, quase não tinha nada disso. Não faltava serviço, né? E tudo aconteceu. Garantia à vontade. O pecuário, então. O que aconteceu? Eu, com os colegas, quando chegava na faculdade, eles ficavam bobos de ver que eu conheci, o professor estava o assunto praticamente, porque eu trabalhava com o advogado do banco que fazia o preparo dos contratos todos, a pesquisa dominial, retroativa, aquela pesquisa no registro de imóveis, das ações. Ele fazia tudo. Ele fazia isso tudo. Melhor que estagiário, então. Melhor que estagiário. Né? Muito melhor que estagiário. Nessa época, 1950, os meus colegas não tinham contato nenhum nem com a vida bancária, porque a economia era muito pequena. E então, o estudante era só estudante. E eu era um estudante bancário, de uma carteira juridicamente relevante. Relevante, muito rica, né? Muito bacana. E aí, quando é que o senhor viu? O senhor fez depois o concurso para a magistratura, né? Quando é que veio esse lado? Não sei se o pulo é muito grande, o senhor fica à vontade. E óbvio que vamos explicar, isso também é muito interessante, como as coisas acontecem, né? Então, eu tinha mais um irmão, um pouco mais novo, que também foi para o direito. E um menor que foi para engenharia. Mas nós dois... E o seu pai deixou ele lá? O seu pai deixou ele para engenharia, tudo lá, o terceiro poste, o terceiro menino. E aí, o primogênito, imagina. Então, eu, como funcionário do Banco do Brasil, tinha a parte da manhã livre, né? Então, e tinha recursos para montar a biblioteca. Então, quando era meio diletante ali a minha atividade, mas eu comecei a trabalhar como bancário e funcionário do Banco do Brasil. E advogado, né? No segundo ano, meu irmão formou. Falei, agora vamos dar uma organização melhor, né? Você fica com a parte de fórum, eu fico com a parte de escritório, que já está montada, tem uma biblioteca boa, e pesquisa e tudo, eu preparo as petições e você vai para lá. E aí eu fui tomando gosto pela vida prática do direito, né? O meu irmão decepcionou com o direito prático, falou que depois de um ano ou dois, ele falou, não quero mais nunca ver um advogado, um juiz ou um oficial de justiça ou um escrivão. Isso aí é uma coisa muito difícil de trabalhar com esse povo. Antevendo já muita coisa. E falei, mas o que você vai fazer? Eu vou fazer qualquer coisa, menos ser advogado. Ele se desencantou até com a própria profissão, né? Com a própria profissão. E então ele montou uma agência de representações, assim, sim. Foi mudando, depois virou um industrial de uma fábrica de doce de leite lá em Uberaba. Bom, esse completamente. Saiu, esse nunca mais voltou para o direito. Vida doce, vida doce. Ainda mais doce de leite em Uberaba ainda. Né? E eu fiquei fiel ali e comecei a estudar mais. Eu tenho uma coisa que eu tenho muito método. Então, eu assinava a revista Forense, a revista dos tribunais, como aluno. No segundo ano, quando chegou no fim, eu já assinava a revista trimestral do Supremo. Então, eu tinha todas as revistas do Brasil naquela época. Pode até tirar umas fotos, eu estava vendo elas, né? Não são as mesmas, estão aqui, né? Pois estão aí. Maravilhoso. Eu lia, né?
A professora Juliana estava até falando, né? Que o senhor fichava, a professora Helena, depois então a gente pode ali até também mostrar é depois. um São as exemplo- fichas, gente. Vocês não acreditam, são Porque fichas. eu, desde aluno, porque isso aí eu agradeço ao Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil era um primor de organização, de método de trabalho, circulares, instruções codificadas para cada setor, e o setor da carteira agrícola, então era Mais ainda. uma enciclopédia para estudar os direitos reais, os contratos, as obrigações, tudo em função do serviço e das operações do Banco do Brasil na carteira agrícola. E foi aí, então, que eu fixei bem no direito e ainda não pensava em deixar o Banco do Brasil, porque me deu uma posição de destaque muito boa na vida social, mesmo na vida econômica, né? Um dado econômico. O senhor chegou a ser advogado do Banco do Brasil? Não. Não chegou a ser. Mas eu trabalhava na carteira agrícola com o advogado, porque tinha o advogado antigo lá da carteira agrícola, que era um bom advogado também, e eu era o que fazia, preparava os pareceres, e o principal, eu digitava os contratos. Nós tínhamos uma equipe, mas eu era o melhor em datilografia. Datilógrafo principal. Era tudo feito em 5 vias, papel carbono. Papel carbono nas 5 vias. Nas 5 vias. 5 mil contratos por ano. Não. Imagina que aquilo era um torvelinho lá dentro do banco. muita Coisa E de aquele louco. barulho. Naquela máquina de escrever. A máquina. Era uma máquina, era Olivetti a primeira, Olivetti. que é aquela que você batia para o nariz subiu. Às vezes Baixava travava, né? Dependendo. Travava. Às vezes fazia assim, né? É. As coisas. Não, e para consertar um erro, Sim, Ficava você tinha que pôr os papéis nas 5 vias, ia passando a borrachinha, depois fechava e continuava. Esse que era o problema, né? Hoje em dia é tão fácil, né, professor? A Nem geração vê o erro, né? atual Nem vê o não erro. sabe a Nem- dificuldade que essa era. coisa. E quando é que veio o interesse pela magistratura? Bom, e aí, nesse meio tempo, houve a Revolução de 64 e houve um sacudido no Banco do Brasil, e quem tivesse qualquer pendor meio social da esquerda era candidato a sofrer alguma sanção, se não a demissão, né? Porque não tinha garantia constitucional nenhuma. A Constituição estava suspensa, nós estávamos sobre a A1, que foi o primeiro ato institucional do Castelo Branco. Bom, então, nesse momento eu fui transferido da agência de Ituiutaba, primeiro para Pirapora, e de Pirapora eu consegui um favor muito grande, porque tinha um revolucionário que era de Ituiutaba, um advogado-geral da Chesf, que era amigo da família, e falou: não, você não vai lá para Pirapora, não. Vou amenizar sua pena. Me mandou para Sacramento, que estava na margem ali do Triângulo com o sul de Minas. Desceu, em termos de geografia. Fiquei, estava a pouco mais de 100 quilômetros de Uberaba, né? Então eu estava em casa. Em casa ainda. Estava em casa. Mas nesse tempo, então, é que eu comecei a pensar em outra coisa. Eu fiquei decepcionado com o Banco do Brasil. Eu já tinha dois filhos, um casal. E aí o promotor de Ituiutaba, do meu tempo de menino, era procurador-geral do Estado de Minas Gerais. E ele era casado lá com uma moça de Ituiutaba, muito amigo do papai. Fala: convence o Humbertinho para fazer o concurso, está na hora de entrar para a magistratura, deixar esse banco aí, ele está desiludido com o banco e tal. Bom, eu falei: eu não vou, porque a carreira de juiz em Minas Gerais é muito ruim. É um estado muito grande, as cidades, as comarcas, para você começar, são péssimas. A remuneração não tinha unificação, não tinha garantia nenhuma. Era o salário mais baixo da magistratura nacional, era de Minas Gerais. E eu falei: como é que eu vou levar esse menino meu, já agora entrando na idade escolar, lá para o norte de Minas, para Grão-Mongol, para Januária, não sei o que lá. E eles então, foram deixando. Uma noite,
o doutor Ciro, que era esse procurador, Ciro ele, nessa altura eu já era funcionário em Uberlândia. Eu tinha saído de Sacramento, fui para São Paulo, de São Paulo eu fui para Uberlândia. Estava voltando ao ninho, né? Estava voltando, estava no caminho. E ele, o doutor Ciro, esse procurador, ele pegava, ele ia sempre em Ituiutaba, voltava e passava por Uberlândia, onde ele foi também promotor. Então ele tinha casa em Uberlândia, tinha uma fazenda que era da mulher em Ituiutaba e era procurador aqui em Belo Horizonte. Então ele, fins de semana, duas vezes por mês, ia em Ituiutaba, voltava e passava por Uberlândia para pegar o ônibus Leito que vinha para Belo Horizonte. Então, uma noite, ele bate na minha janela lá, eu já estava preparando para dormir, e fala: Humberto, trouxe uma procuração para você assinar. Falei: que procuração é essa, doutor? É a inscrição sua no concurso de juiz. Falei: mas e por quê? O senhor sabe que eu não quero ir para... Esse argumento não vale mais. Não existe. Não existe porque no Triângulo Mineiro tem, no momento, 3 comarcas vagas em torno de Uberlândia. Entre Uberlândia e Ituiutaba. E aí ele fez toda... É a providência. Você vê como é que são as coisas. E fez a inscrição, acompanhou o processo de inscrição, para ter certeza que reservou um hotel quando marcou o hotel. Escolheu um hotel próximo do tribunal, onde ia ser realizado o concurso, e ficou telefonando, avisando, perto, não tá. Aí eu preparei para o concurso. Tinha uns 5 ou 6 meses de espaço. Dentro do meu método, eu não tinha desligado o direito, porque eu assinava as revistas, eu lia, comprava a doutrina mais atualizada e estava em dia com... Foi fácil de preparar. E os concursos naquela época não eram como os de hoje, que tem milhares de candidatos. Ainda mais que era muito ruim a carreira. O meu sonho era entrar em São Paulo, porque eu morei lá, mas lá em São Paulo eles tinham uma segregação com estrangeiros, né? Para fazer o concurso de juiz, tinha que morar pelo menos 2 anos antes. Tinha. Para fazer a inscrição. Para ser inscrito no concurso, tinha que ter o... Então, o que eu estava... Quando eu morava lá... Tem que ter o domicílio. Meu projeto era entrar no Ministério Público, porque não tinha essa exigência. Então eu passava lá, enquanto estava em São Paulo, a parte da manhã, todo estudando, mas não chegou a abrir um concurso do tempo que eu morei lá, que foi pouco tempo, não chegou a 2 anos que eu morei em São Paulo. Então, quando aconteceu em Uberaba, o doutor Ciro falar que eu não precisava de ir para uma região remota, porque eu estava ali em casa, que eu não precisava nem mudar de Uberlândia, de Monte Alegre, onde eu fui juiz pela primeira vez, estava a 35, 40 quilômetros de Uberlândia. Então, eu saía na hora do almoço, na hora de começar o expediente, e voltava às 5 horas da tarde, depois o expediente, que era nada, né? Uma comarquinha de 5 mil habitantes. Não, mas por mérito, né? O concurso e tal. Mas lá foi outra coisa que me entusiasmou com a carreira. Que, lá era acumulativa, né? Tudo. Lá, no dia que eu estava tomando posse em Monte Alegre, o pessoal todo que estava me apoiando, o pessoal de Ituiutaba, pertinho também de lá, foi a família forense lá me prestigiar, né? Filho do escrivão, um amigo afilhado do juiz. E aí chega uma caravana de 3 pessoas, que era da comarca de segunda entrância, porque ela estava começando a primeira entrância. No dia da posse, dizia se não interessavam numa promoção para uma segunda que queimaria 3 anos de estágio. Falei: mas como é que vocês estão me oferecendo isso? Porque ninguém quer ir para lá, tá? Já vai para a segunda. Já avançou na carreira. Ganhei 3 anos numa... Quando eu estou já na segunda comarca, surge um problema em Uberaba. Um problema funcional. Um juiz incapaz,
de saúde física, há 2 ou 3 anos sem trabalhar, em licença, e não desocupava o lugar. Um outro corrupto, respondendo a processo, que eles queriam ver ele livre dele de qualquer jeito. E um terceiro, que tinha problemas mentais, também em processo de verificação de capacidade, de incapacidade. Então, o tribunal ficou assustado com a condição de Uberaba, que era uma das comarcas mais importantes do Estado nessa época. E criou um plano deles lá, escolheram, antes de abrir as vagas, 3 juízes para salvar Uberaba. E um deles era eu. Na ordem eu tinha, nessa época, eu tinha 2 anos, 3 anos de magistratura, né? Mas eu tinha já nome, já era conhecido pelo Banco do Brasil. Na época do Banco do Brasil e pelos desembargadores que passaram por Ituiutaba, que tinha no tribunal 3 ou 4 desembargadores que foram juízes de Ituiutaba. Tá. Aí conheci o seu pai, conheci o senhor. Conheci minha vida, conheci de menino. O senhor deve ter passado bem no concurso, né? Deve ter ajudado também, né? O concurso passei em primeiro lugar. É um detalhezinho também, né? Fica, né? Na vida funcional. Tá, não, esse é o primeiro daquele ano. Ainda teve um, que eu não sei se eles observam isso hoje. Nessa época, o tribunal tinha uma praxe. O que passava em primeiro lugar podia escolher a comarca. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Então, foi tudo de acordo com o que o Dr. Ciro falou. Você vai passar em primeiro lugar e você pode escolher aqui. 3 comarcas em volta de Ituiutaba e Uberlândia. Como o senhor falou, né, esse método de estudo, né, essa dedicação, essa concentração fez toda a diferença, né? Porque o senhor fazia e prestava, né, conquistava. Né? Quando eu cheguei à primeira nomeação, eu já era funcionário em Uberlândia, quando eu fiz o concurso. Como funcionário em Uberlândia, eu não tinha nem escritório ainda, porque eu tinha recém-chegado de São Paulo. E um juiz que era professor da escola de lá, a escola de lá era novinha, tinha sido fundada naqueles anos. O juiz foi promovido para Belo Horizonte no meio do ano. O período era anual. Então, vagou uma cadeira na faculdade. No meio do ano, eles estavam em dificuldade para resolver o problema. O vice-diretor, um dos fundadores, era ex-promotor de Ituiutaba, que me conhecia em detalhes, sabia que ninguém ia saber que um funcionário do Brasil, chegado de São Paulo, tinha condição de ocupar uma cátedra, nem que fosse interinamente. Então, o Jaci de Assis era o diretor, que era um jurista de renome nacional, e eu fui o fundador da escola de Uberlândia. Foi ouvido com esse vice-diretor, falei, eu tenho um elemento, que é o doutor Humberto, que acaba de chegar. Sempre. Foi a sua primeira experiência acadêmica. Foi a primeira experiência para tampar 6 meses de um cargo vago, uma cadeira vaga, para esperar no ano seguinte uma coisa definitiva, uma solução definitiva. Porque era um problema emergencial. Então eu assinei um contrato de 6 meses temporário. E foi nesses 6 meses eu passei no concurso de magistratura. E fui nomeado. Foi tudo assim. E essa cadeira, qual foi que o senhor assumiu lá? Direito penal. Não, mas aí, né, a ver com o seu pai era escrivão penal. Tinha. Mas, sim, ser penal foi coincidência emergencial, porque eu não tinha nenhum desejo de continuar com direito penal, nem eles que talvez não me reconhecessem
titularidade suficiente para uma cadeira de direito penal. Né? Não, e o pai do doutor Humberto, ele tinha o roteiro, né, doutor Humberto, que era um dos mais prestigiados de Minas para os advogados criminalistas. Roteiro do júri. O roteiro do júri, que o pai dele que fez. Então o senhor só dava aula de júri lá. Indicava o livro. Mas não, eu nunca tinha feito um júri, nem assistido um júri quando eu fui nomeado juiz, né? Então eu chego numa comarca que não fazia júri, sessão de júri, há alguns anos. Né? Então tinha vários processos represados para ser julgado. E aí tem que julgar. Estou esperando esses processos aqui. Tá fila. Aí, pai, cadê aquele roteiro que o senhor fez aí? Então ele me deu um exemplar já impresso, numa folha grande, que a gente colocava debaixo do vidro da mesa do juiz, da mesa de presidência. E aquilo ali, ó, você parecia um exímio criminalista. Não, mas é bacana, e esse roteiro é famoso. Até hoje. Esse roteiro foi incentivado justamente por aquele professor que me indicou em Uberlândia para a substituição temporária da cadeira vaga. Então, ele que assessorou um juiz novo, anterior, que foi nomeado, chegou também, era um juiz de capital, pessoas, e nunca tinha feito um júri na vida dele. E aí o promotor, que era uma figura antiga, de penalista, falou, não me preocupe com isso não, você tem o melhor escrivão de júri do Brasil que aqui. Eu fico pensando no réu, né? O juiz, o advogado e o promotor experiente com o roteiro na mão. Ah, meu Deus, é o réu. Quantos anos? Onde que eu fui cair? Exatamente. É melhor voltar para a fila, não voltar para esperar o próximo juiz, né? Isso aí. Que coisa, que bacana, professor, que delícia e tal. E aí o senhor foi seguindo a carreira acadêmica, chegou no tribunal. Bom, aí o senhor, como é que foi? Quer dizer, aí. Um dado curioso. Quando eu fiz o concurso, eu era muito amigo do gerente do Banco do Brasil, que é uma agência importante de Belém, né? E ele me colocou para ser uma espécie de auxiliar, secretário do gabinete da gerência, né? Então eu trabalhava junto com o gerente ali e ele me prezava bem, eu também prezava muito a ele. Mas eu não contei para ele que eu tinha me inscrito no concurso. Calado, parecia eu tomar uma bomba aí, o negócio vai ficar feio para mim. Então chega o diário oficial e o telegrama lá do presidente do tribunal comunicando a aprovação e pedindo urgência para tomar a posse, porque era época de eleição. As comarcas vagas eram um problema para o TRE. Então, eles queriam que tomasse posse, todos os juízes aprovados no último concurso, que tomasse posse para ter o número menor possível de comarcas vagas na eleição. Eleição municipal, que outras eleições não tinham nessa época. Esses detalhezinhos. Né? Um detalhe importante. Né? E aí chega o telegrama, eu fui lá conversar com o gerente, falei, Jardim, fui aprovado no concurso de juiz e vou tomar posse. Mas que isso? Você já pensou que você tem 12 anos de carreira, você está na caderneta de promoção, você está a 3 pontos do final da carreira automática, né, daquela carreira. Depois é carreira de comissão só que tem. E pensei e decidi. Não quero ficar mais no banco. Não estou bem no banco. Não estou bem moralmente. Eu me sinto pequeno aqui diante dessa vida de burocrata, de bater fichinha. Eu, com o curso que eu fiz, com a minha competência, com o que eu já passei de penei aqui dentro do banco. E ele falou, mas você pensou, quanto é que você vai ganhar lá? Porque todo mundo sabia que juiz ganha muito pouco. Eu vou ganhar metade do que ganha aqui. Não, mas você é corajoso, hein? E falei, não tem importância, mas eu vou fazer uma coisa que corresponde a um anseio
meu, da família e tudo, eu sei que eu terei, no momento, condições de fazer carreira lá. E pensando já no magistério, porque... implementando até, né? Porque eu já estava sendo assediado pela faculdade de Uberaba, com medo de eu ficar em Uberlândia, falei, você tem que ser professor aqui em Uberaba. Em Uberaba, que é a sua terra por adoção da legislação. Então eu já tinha 2 faculdades ao alcance nessa época, né? Falei, não, isso aqui eu vou emendar com o magistério, dá para tocar, e eu tenho esperança de fazer uma carreira rápida, vai melhorar. As perspectivas são melhores. Bom, aí veio um golpe de sorte. Entra em vigor aquelas cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, que foi uns instrumentos para agilizar o mercado bancário de financiamento da produção agropastoril. E esse era um título cambial com garantia real. Então era um negócio dinâmico, não tinha escritura pública, não tinha aquela preocupação, aquela burocracia, tudo era. Mas tinha uma coisa, a lei, era o Decreto-Lei 167, que criou a cédula, atribuiu todas eles, inclusive aquelas que não eram garantia imobiliária, que era de penhor, mas o registro da cédula era controlado pelo cartório imobiliário, por inscrição, porque tinha todo o penhor, tinha que ter um imóvel onde assentava. E no lugar do imóvel, o registro do penhor, que é uma garantia mobiliária, era feito no registro imobiliário por causa da vinculação com o imóvel. Bom, e aí, para resolver o problema de controle da implantação do sistema, o decreto-lei nomeava o juiz da comarca como o fiscalizador mensal das inscrições feitas no registro imobiliário de cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias. E com isso tinha uma receita assegurada por lei federal, além dos vencimentos da magistratura. Da magistratura. E como o Triângulo Mineiro estava fervendo de atividade agropastoril naquele momento, estava desbravando tudo do lado de Tiutaba, o Vale do Paranaíba. Justo daquele lado. Imagina, 5.000 contratos nós fazíamos em Tiutaba, para ter uma ideia do volume que era. Naquela época, né? E o Tiutaba era chamada de capital do arroz do Brasil, porque eles desmatavam, derrubavam a floresta, tocava fogo e semeava arroz de qualquer jeito, até a terra ser preparada para ser mecanizada posteriormente. Bom, e com isso, os primeiros meses eu comecei a assustar, que via um dinheiro bom no fim do mês. No fim de algum tempo, essa quase que dobrava o ordenado. Quer dizer, o ordenado era pequeno mesmo, mas tinha esse penduricalho, né? Sim. Federal. Não era nem penduricalho, né? Era a remuneração Não, pela outra atividade. uma outra atividade. Quase uma atividade atípica, né? Bacana, né? Do judiciário. Foi ideia na época dos E o senhor revolucionários. tinha a experiência, né? Quer porque dizer, já a sua experiência trabalhou, como no Brasil era, né, relacionada, né? Não passou à toa, né? Toda uma preparação. Logo eu fui, dentro desse processo de resolver o problema de Uberaba, eu fui para a comarca de Frutal, que é divisa de São Paulo, Barretos, São Rio Preto ali, e vizinha de Uberaba. Então, hoje tem a Transbrasiliana, não passa? Essa é a Transbrasiliana, que sai de Rio Preto, passa e vai embora. Passa por Itiutaba, naquela região, entra por Mato Grosso, e Goiás, Mato Grosso. Vai estar explicando, resolveu o problema financeiro. E resolveu o problema, ao ser removido para Frutal, o presidente do tribunal falou: você vai fazer essa remoção agora, porque não tinha remoção, não depende de político. Nós vamos fazer, você vem para cá e você vai substituir uma vara de Uberaba,
Porque é perto, né? Razoavelmente perto. Frutal, assim, Uberaba. eu era jardineiro, a gente ia na estradinha de ferro. Passava 3 dias lá. Aí ficava lá. ficava e Porque voltava. ele não me dispensou de frutal, não. Você imagina. Acumulou. Ficava frutal lá, o senhor acumulou. Acumulando 2 horas em cidades diferentes. E, quer dizer, era uma loucura. Eu saía, passava o domingo à noite em casa, de madrugadinha eu saía de Jardineiro para Uberaba. É que eu tô pensando na estrada atual, porque tem uma estrada boa que vai de Uberaba para lá. Não, hoje então, tudo é asfalto. Então, mas na época, imagina, era jardineira, é óbvio. Jardineiro e estrada de terra, Exato. sujeito a furar pneu várias vezes. Exato. Não, é que hoje que eu digo, é isso que até para né, o pessoal mais jovem ver, às vezes a gente acha ruim porque não tem o 5G, só tem o 4G, porque tem um pedágio. Você dá graças a Deus que tem um pedágio, porque tem uma estrada asfaltada, na época não tinha, imagina, o estrada de terra e o trem. Né? E mesmo na estrada de terra, pior ainda, né? Porque são desafios inimagináveis, né? Em relação ao que a gente está acostumado. Né? Até uma ideia, isso é muito quando eu fiz o concurso, eu morando em Uberlândia, eu não tinha outro meio de comunicação que não fosse o ônibus. E o ônibus passando por estrada de terra, por montanhas de Minas Gerais. E assim, você passava apuro o tempo inteirinho. Imagina. Mesmo entre Uberlândia e Uberaba, não tinha, não. Também não tinha, né? Não e foi duplicado, cara, não, outro dia. Né? Uma coisa bem mais recente. Quando eu fui removido no banco para Sacramento, eles criaram a estrada, no plano, no projeto, uma rodovia que já por causa de Brasília, né? Sim. Uma rodovia que passaria de Uberaba, vindo de São Paulo, era paralela à Mugiana, que eles chamavam, a cidade de ferro Mugiana, vinha uma estrada, uma rodovia, que ia passar por Uberlândia. Desce o Rio Grande e vai seguir para Brasília. Então, que hoje é a BR-050. Hoje em dia tem várias Chico outras. Xavier. Não, mas esse trechinho é a BR-050. Chama Chico Xavier. Vai até Uberlândia. Pelo menos até Uberlândia é garantido. Porque ali no Triângulo, nós tínhamos 2 entradas para São Paulo. Entrada pela Mugiana, que é Ribeirão Preto, Limeira, Campinas. Terminava em Campinas, a Mugiana. E a outra que era da Companhia Paulista, que vinha por Barretos. Daí essa de Barretos chegava na barranca do Rio Grande, em Frutal. Mas não passava, né? Morria, terminava ali. E tinha outra ainda, que era de São José do Rio Preto, que não sei como é que ela chamava, a ferrovia. Aqui é mais para cima ainda. Né? Mais para cima. Olhando São Paulo, Minas, né? 1, 2, 3. Então eram 3. As 2 mais usadas eram a de Ribeirão Preto, Mugiana, e a Paulista, que era de Barretos. E aí o senhor chegou no tribunal quanto tempo depois, como desembargador? Eu estava vendo lá, tem a plaquinha até, né, desembargador. Bom, aí a carreira deslanchou bem. Que como o senhor ganhou graças a Deus, lá, né? Uns aninhos. Então, com pouco tempo eu cheguei em Uberaba, né? Em Uberaba eu fiquei 5 anos. Aí só Uberaba, né? Só Uberaba. Subi a cadeira da faculdade. Então, e nesse meio tempo houve melhoria da carreira de magistratura, que foi patrocinado pela Revolução. Alguma coisa de bom, né? Porque anteriormente era um negócio de política rasteira, né? A carreira você dependia, não tinha autonomia nenhuma a magistratura, você dependia de deputado, do governador, do secretário. Então era uma via sacra você ser removido de uma comarquia para outra. Era difícil a carreira. O tempo que a magistratura foi ganhando o corpo dela, né? Foi ganhando, e aí, quando chegou no momento daquela emenda constitucional 45, aí proclamou a autonomia e independência. A autonomia do Poder Judiciário. E com isso foi se impondo até chegar. Hoje a melhor carreira pública que tem é a magistratura e o Ministério Público. Né?
porque foi granjeando patamares que as outras carreiras, mesmo de nível superior, não acompanharam. Né? O senhor chegou depois, vinha a Belo Horizonte como juiz ou foi direto para o Não, tribunal? vim como juiz. Aí chegou a ficar em Belo Horizonte. Depois de 5 anos em Uberaba, já tinha um filho nascido lá, que era o caçula, já estava com 4 anos Aí veio pra cá, falei, agora está na hora de ir para pra capital. a capital. Que aí era carreira, né? Não tinha Não, não e tinha aqui eu já tinha atrativo também, porque o Salve de Figueiredo, que eu fiquei conhecendo em Sacramento, que ele começou a carreira um concurso antes do meu. Ele era um ano antes do senhor. né? Embora ele fosse mais novo do que eu. Mas o ele, senhor tava novo. é porque ele fez o Sim, concurso foi novo. direto. Quando eu fiz, eu já tinha 30 Sim. anos, né? Sim. Para entrar naquele. Não faz a diferença. Tinha 12 anos do Banco do Brasil, né? E ele entrou novinho, entrou já Foi direto. direto. E ele veio para... ele era um político da Armada, assim, não no sentido vulgar, mas ele era político. Ele era habilidoso, Ele né? habilitou, líder, era um líder natural. Exato, Depois a gente até fala, mas um dos grandes líderes das reformas do CPC dos anos 90 foi o ministro Salvo. Tudo O porque Salvo, maravilhoso. ele fez empolgava pro o... CPC, Ele tinha uma habilidade. Fantástico. Fantástico. E então ele fez uma carreira rápida, porque o pai dele era o chefe político do norte de Minas, lá de Salinas. Então ele era da UDN. A UDN mandava no Brasil naquele momento, através da Revolução. E era baseado na UDN. Então ele veio e parou aqui em Congonhas, perto de Belo Horizonte, esperando uma oportunidade para vir para cá. Mas nesse tempo ele já pegou a cadeira, já lecionava na Federal, e formou um grupo, e criaram uma faculdade nova, quer dizer, moderna, só de professores da Federal, predominante. Eu tinha um outro que era formado, mas com um espírito moderno, que eles diziam que era moderno, e já me contatou lá em Uberaba, venha logo para cá, que você tem que entrar nesse grupo. E, de fato, quando eu cheguei aqui, no ano seguinte, já tinha uma cadeira reservada para mim na primeira turma, segunda turma Que é a faculdade Milton Campos. Faculdade Milton Campos. Que ela existe até hoje. É uma das tradicionais aqui. E uma curiosidade, eu fui o paranifo da primeira turma da Milton Campos, e a minha filha entrou no vestibular e se formou também entre as primeiras turmas. Porque nessa época o curso dela era 4 anos. Eles fizeram um sistema de 4 anos, tinha aula. Mais aula e tal. Tinha uma aula de fim de semana, aula noturna. Então é para enxugar a duração. Não deu certo, não, porque eles acabaram voltando ao sistema de 5 anos mesmo, que era muito difícil dar um curso bom. Agora aí o senhor veio, enfim, aí foi juiz aqui em Belo Horizonte. Aí começou dando. Era processo que o senhor dava no Milton Campos ou não? Era processo. Processo civil. Processo civil. Mas aí surgiu o concurso na Federal. E o concurso que surgiu era de direito civil. Nessa época eu já tinha os livros publicados, os primeiros livros, né? Já tinha o processo de execução, o processo cautelar e tinha o processo de conhecimento. Não era um curso, o negócio foi feito a partir das aulas, né? Então ficou meio... não tinha uma linguagem comum, porque foi muito tudo de improviso por causa do Código de 73. O senhor falou que o senhor gostava de estudar e gosta até eu estudar escrevendo, né? Perfeito. Isso é uma prática que eu vinha desde o curso científico, não digo, mas desde o curso acadêmico, né? Desde Só para explicar para mais jovens, o científico é o ensino médio, né? Terceiro do médio, não. Até hoje hoje como a minha filha mais velha entrou no médio, eu falo, o colegial, que era o científico, colegial, né? que meu pai falava. Era o ginásio, era o ginásio, liceu e o... exato, então só para as adaptações, né, para as novas gerações. O clássico ou o científico. É isso.
Bacana. E aí o senhor passou no concurso da Federal em civil. Passei em civil. Mas como eles me conheciam da Milton Campos, que eu tive que deixar Milton Campos, que como juiz não podia ser professor em duas escolas. Até hoje. Então, quando a turma da Milton Campos era a mesma turma de professores e falou, você faz o concurso de Direito Civil? Eu falei, posso fazer sim, porque eu já fui professor de Direito Civil lá em Uberaba, antes de ser professor de processo. O senhor começou o penal, mas depois foi civil. Não, esse penal foi em Uberaba. Não, foi só aquele tempo. Foi só 6 meses. Então, mas depois, quando o senhor lá em Uberaba, foi civil já primeiro. foi direto para Direito Civil. Depois lá em Lá tinha um monte de processualista lá em Uberaba, né? Eles não iam, né, dar a vaga pro senhor, né? Teodoro Júnior. Né? Mas ele veio no DNA, Não, no processo. Tava no DNA. A região lá, Tava lá, o DNA corre na veia. Eu fiquei 5 anos de Uberaba. Então o negócio foi sendo digerido e mastigado ali, de maneira que dentro da própria universidade de lá, eu passei logo para o processo que tinha mais relação com a minha atividade de juiz. Né? Sim. E quando veio o Código Novo, de 73, processo, me pegou licionando, eu acompanhava a turma. Então, eu estava em execução. E como foi a mudança mais profunda que houve de 73, eu tive que elaborar a aula, uma por uma, baseada em autores europeus, porque não tinha nenhum manual, não deu tempo de eu aparecer. Então, o meu apareceu em primeiro lugar, porque eu não escrevia a aula para ser livro, mas eu estava tudo documentado, tudo direitinho, as fontes, tudo direitinho. Então, um editor de São Paulo, da Leud, que era o seu Gelindo, que era o editor-chefe deles lá, descobriu através do Edson Prata que participava de edição, porque ele tinha 2 editores. Uberaba, né? Isso. Mas ele era amigo, tinha relação de São Paulo com os editores, porque ele publicava livro em Uberaba e distribuía pela Leud. E livros dele, ouço, né? Então, eu peguei o direito processual em Uberaba, processual civil. E saiu o primeiro livro, que eu não tinha intenção de escrever livro naquele momento, naquele aperto entre juiz e professor de um código novo, baseado num código novo. E pior, diferente do anterior. Na parte geral, não tanto, mas na execução, totalmente diferente. Outra estrutura, a estrutura europeia de processo de execução. Que, ao invés de igualar título extrajudicial com sentença, igualava sentença com título extrajudicial. Porque foi o que os europeus fizeram. E foi o que me deu, mais tarde, ideia para dizer que isso aí foi nocivo para a sentença. E foi até depois que foi do meu doutorado que eu fui pesquisar, que isso aí teria prejudicado a história da coisa julgada, da força executiva e da força de implementação. Do enforcement, né, das decisões judiciais. Né? Tudo amarrado, né, professor? Quer dizer, já estava, né, lógico, uma série mas é interessante, o senhor fala, né, tem toda uma lógica, né? Vai aparecendo, vai gravando, isso gera aquilo, né, as oportunidades, né? Isso é muito gratificante de ouvir, um exemplo. Né? Nesse momento, o senhor Gelindo levou e falou, então, sempre lançar as pressas, porque está começando o ano letivo. Então, num mês lançou o primeiro livro meu em São Paulo, que foi Processo de Execução. Um mês depois, esgotou. Ele veio de lá, autoriza uma segunda edição. Fala, olha, se você está precisando, entra na onda. Por favor. Mais 3 meses ele veio para a terceira edição. Falei, não, agora não. Agora deixa eu reler isso aqui, porque está publicando coisinhas de aula, né? Aulas avulsas aí. Tá? Agora eu quero fazer um negócio com a forma mais acadêmica, mais bem trabalhada. Aí a terceira edição, não sei se foi a terceira ou a quarta, mas foi tudo no curto espaço de um ano, saíram 4 ou 5 edições. Na terceira, eu parei. Mas o senhor conseguiu
parar, aprofundar. Por sequência, lógico, de um livro concatenado, né? E que sobrevive até hoje, né? Isso né? Até hoje. Execução e tá cumprimento de sentença, né? Mudou o nome, mas até porque, bom, enfim, né? A gente pode falar disso, não tem uma ordem, mas até para quem não conhece, né? Mas o doutorado do professor Humberto, né? Deixa eu olhar lá para o nosso público, então, aqui. O doutorado do professor Humberto, ele é, na verdade, a semente do que acaba modificando o Código de 73, justamente na execução, de juntar, né, essa ideia, essa unificação. Né? O professor Humberto, ele, justamente no doutorado, sustenta essa necessidade da distinção ontológica, né? E que é o que hoje está, e a gente vai chegar depois, lógico, no Código 2015, né? Mas é o que está hoje muito claro, até pela nomenclatura, né? Uma coisa é o cumprimento de sentença, a outra coisa é a execução do título extrajudicial, e isso sem favor nenhum, né? Porque seria simpático dizer, mas isso é o professor Humberto. Em 87, né, sai a versão comercial da tese de doutorado, né, professor, aqui na Federal de Minas, a execução de sentença e a garantia do devido processo legal. Permite-me só, professor, 87, a versão comercial. Quer dizer, porque hoje falar de processo de construção é uma coisa mais cômoda, por causa da construção de 88. Né? A gente está falando antes da construção. Em plena ditadura. Né? Em plena ditadura. Né? Esses detalhes que as pessoas acham que não era sério. Né? Dava para falar o que quisesse em praça pública, né? Ainda mais fácil, né, professor? Então, é isso. Né? Olha que coisa maravilhosa. E quem levou esse sistema da minha tese para dentro do código, naquelas reformas do Sálvio e do ministro de saudosíssima memória, que era o Atos Guzmão Carneiro, foi o Atos. Ele que levou. Conhecia, né? No momento em que foi mexer mais no código, que começou com coisas menores, pontuais. Mas chegou num momento em que já tinha mexido muito, e o Sálvio com o ministro Atos acharam que precisava de mexer na base da execução. E aí ele fez o projeto deles, lá, ele não participei do projeto, mas o projeto que foi feito dentro do STJ cita até o meu nome. O nome, trecho, né, justificando e tal. Isso aí. Aí vai até que o ministro Atos, depois até ele não foi nem o ministro Salvo, mas aí começou a falar algo que o senhor falava de outro modo, mas que é isso, que a execução como o calcanhar de Aquiles do processo. Isso viralizou, né? Na época a gente não usava essa expressão, mas viralizou. Porque o problema é que começou, o Cândido Lamarck começou a desenvolver a tese da efetividade, da instrumentalidade do processo. Então, e que isso era um requisito do devido processo legal. Que é um processo canhestro que vai picando e encerrando sem satisfação para a parte, que exige propor duas vezes, duas ações diferentes para chegar a um resultado único, porque a parte não quer saber de sentença e execução, ele quer saber do dinheiro, do bem da vida. Acabou, né? Então, quando ele propõe uma ação de conhecimento, ele não está vendo a sentença, ele está vendo o efeito da sentença. A sentença é um mal necessário, né? Vamos dizer assim. É um degrau para chegar. Lá. Então, paralisar o processo na sentença e iniciar tudo de novo. Cita, né? O executado. Isso aí não atende àquilo que se imagina constitucionalmente como devido processo legal. É fantástico. Eu tenho, né, eu conheço, né, de ler o livro, né, a época, né, assim, na época das reformas, né, dos anos 90 já, mas era uma obra, é o que eu digo, isso é importante para deixar registrado, é uma obra efetivamente seminal, né, porque aplica, né, não é uma obra apenas teórica, que mas procura-se, né, um pragmatismo que depois a reforma cuidou disso, né? Realmente o ministro Salvo compreendendo, entendendo, o ministro Atos, o IBDP participou muito nessas, com a professora Ada, né, como o senhor sabe, naquela época foi um personagem importante o Instituto Brasileiro de Direito Processual também, graças a Deus, não por mim, eu falo pelo IBDP com muito orgulho do nosso IBDP, né? E eu tenho muito reconhecimento ao IBDP também, me proporcionou, muito, graças ao
o professor Barbosa Moreira, que simpatizou por mim, que ele era jovem também na época do Código 73. Ele era mais velho do que eu, uns 5 anos, 4 anos. E ele era um simples procurador nessa época, ele não era um professor famoso. Ele ficou Procurador famoso do Estado, né? Ele era procurador do Estado. do né? Estado. O Estado não era MP, né? Nem do ele. Estado. Era professor do Estado. Mas ele era muito amigo do professor Machado Guimarães. Machado Guimarães. Machado Guimarães. Ele era... Que era professor dele, né? Era professor do Barbosa dele. Moreira. E o Barbosa Moreira passou a ser uma espécie de assessor dele, acadêmico, né? E o Machado era a principal figura da comissão do Código Buzaide. No legislativo, né? Antes, Antes. na preparação. Sim. E ele levou o Barbosa Moreira para participar da comissão sem ser membro ainda. Ele acabou sendo incorporado como membro e ao contrário, o Machado, que estava velho, se afastou e quando o código foi aprovado, parecia que o membro da comissão originária era o Barbosa Moreira. Mas não era. Ele foi guindado àquela posição justamente pelo mestre dele, que era o verdadeiro titular da comissão. Muito interessante. Que é a função dos mestres também, né? O professor Humberto é de escola, né? Então, né? E o Barbosa Moreira é que, no contato pessoal comigo em seminários, você precisa ir para o Instituto Ibero-Americano. E me colocou no Instituto Ibero-Americano. Não sei se já existia no começo o IBDP. Já tinha. Mas ele também acho que ele ficou inativo. 57 e o IBDP 58. Mas ele ficou inativo durante muito tempo. Sim, houve uma época. Depois a professorada recupera. E foi isso aí. Recupera, já nos anos 90. E foi aí que eu entrei. Não foi o Barbosa Moreira que me colocou no IBDP. Foi a ADA com o pessoal de São Paulo. Sim, exatamente. O Cazu é muito simpático também comigo, e eu tinha muita afinidade com ele. Então, me levaram para o IBDP. E o Ibero-Americano foi uma época que o professor Barbosa Moreira foi presidente, né? Ele foi presidente, o primeiro brasileiro presidente. Ele foi primeiro, ele fez uma carreira dentro. Ele foi primeiro secretário, foi tesoureiro, foi vice-presidente, presidente, finalmente. Do Instituto Ibero-Americano. E ele reverenciado até hoje. Você não pode ficar fora disso. E me colocou lá, quando nós, brasileiros, não eram tão numerosos ainda. Sim. Hoje a gente está com 800 membros. Pois é, nessa época, não sei quantos eram no IBDP, mas no internacional, no Ibero-Americano, nós não éramos mais do que uns 15, 20. Se tanto. Eles têm menos que somando e tudo, mas enfim, é um grande instituto. O senhor, aliás, está sempre, né, nos congressos, é referência lá também, é referência também na Associação Internacional, né? Depois tem todas essas. Quando eu vi, está me puxando para a Internacional. Mas o senhor é o senhor. Né? Todo mundo quer ter o Humberto Teodoro Júnior, né, na sua associação, né? No seu lugar. E o curso, professor? O curso, só para todo mundo ter ciência. Tem uma ideia de que né? Então, mas o curso, até, só para dizer, hoje, né, a gente está hoje em 2025. Então, o volume 1, são 3 volumes do curso, né? Estamos na 66ª edição do volume 1, né, que é né, Teoria Geral, Processo de Conhecimento. Volume 2, né, estamos aqui, que são os procedimentos especiais e tal, na 59ª edição, agora em 2025, e o 3, que é a execução, né, execução forçada, tal, direito intertemporal, esse não vende bem, 58ª edição. Uma edição a menos. Mas isso é fato, né? O volume 1 de Teoria Geral que vende, porque são as matérias obrigatórias, né, na faculdade. Execução tem muita faculdade que é optativa. Quando é vida, vem, não? Como execução? Como funciona? É igual né? volume 2. Pois a culpa é do processo, não. A culpa é de quem está a execução, com o devido respeito. Imagina matéria optativa a execução. Mas 58ª, né, agora, em 2025. E como é que surgiu isso? Porque a execução... Olha lá uma curiosidade lá. Foi a forense que fez aquela publicação.
quando o cinquentenário da obra. Eu digo, uma coisa é falar, o livro esgotou, porque quem entre nós, né? Porque são 50, 100. Mas a tiragem desses livros é absurda, são milhares, né? Milhares, né? Hoje em dia, com o eletrônico, o negócio mudou de figura. Sim, mas continuam sendo milhares de acessos. Né? Hoje eu tive uma informação que eu nem sabia, que esse código anotado comercial de acordos, ele também já está em 30ª edição. O Código de Processo Civil anotado. Eu fiquei sabendo que da última edição, fisicamente, foram vendidos menos de 300 exemplares. Mas que no e-book foi muito mais. Não, mas é isso, né? Hoje é o que eu digo, mesmo. O consumo está mudando. Não, eu mesmo me rendi ao tablet, porque é isso. Hoje em dia, e quantos livros a gente tem num tablet desse? Né? Hoje você vai lá para comprar, você viaja, né? O senhor viaja muito, vai comprar, além de um bom vinho, vai comprar um livro, dá excesso de bagagem. Dá qualquer 5 livros que a gente come na Europa já dá excesso de bagagem, aí não tem dinheiro que chegue, não tem euro que chegue. Você tem que pagar uma passagem de avião por livro. Exatamente, né? Leva o livro do seu lado, porque, né? Não dá. E eu não deixo embarcar depois. Não, você vai fazer o que com esse livro? Né? É coisa maluca. Tá. Mas como é que surgiu a ideia, professor? Em que momento? O senhor estava em Uberaba, Belo Horizonte, já estava no tribunal? Como é que foi? Até a chegada a Belo Horizonte e o começo ainda das aulas na Milton Campos, eu não tinha um curso. Tinha 3 volumes separados, editado como... Que era o conhecimento e execução cautelar, né? Os 3 grandes livros do CPC. Aí o livreiro de Belo Horizonte, que era muito meu amigo, já me conhecia desde o tempo de Uberaba, comprava livro dele pelo correio, que era o Inimar, da livraria Minas Gerais. Minas Gerais, e ele era o representante máximo aqui da forense. E ele tinha a função de ficar captando os professores. Olheiro. Para conquistar para a forense. Então, ele começou a insistir comigo, falou, seus livros são os mais vendidos aqui no momento em nível escolar, nível da faculdade. Mas você sabe, para estourar isso mesmo, você tem que dar uma forma de curso. Aí o negócio vai mudar de figura. Então, como é que você pensa? Você tem os 3 volumes. Você pega os 3 volumes e faz uma revisão de linguagem, faz um índice geral para os 3 para ficar uniforme. Você não vai ter trabalho quase nenhum com isso, de pesquisa. É um trabalho físico, de manejar e estruturar, montar o curso. E, de fato, foi isso que eu fiz. Isso aqui... O único livro que eu escrevi mesmo aqui em Belo Horizonte foi o volume 3º, que naquela época era dos procedimentos especiais. Sim, que inverteu depois. Esse eu não tinha. Então, o processo de execução já estava escrito, o conhecimento, e na primeira versão, o processo cautelar era junto com os procedimentos especiais. Foi assim que saiu. Que era o finalzinho do Código de 73. Né? Que a forma de 39 não existia um processo cautelar. Mas existiam medidas cautelares que apareciam no meio, em promiscuidade com os procedimentos especiais. Aquela luta de saber o que era cautelar ou não, né? Era uma das grandes discussões. Como, aliás, o seu livro de cautelar, né, bem mostra o que é verdadeiramente cautelar, o que não é. Né? Era um dos desafios que a gente tinha lá. Deixando a modéstia de parte, eu acho que uma da grande contribuição pessoal minha, nesse momento do Código de 73, foi justamente ter escrito em primeira mão o que é o processo cautelar. Porque tinha um professor de São Paulo, da USP, que defendeu uma tese antes do Código, lá na década de 40 e 50. E tinha o Lopes da Costa, que também escreveu, mas se chamava de medidas preventivas, coisas assim. Medidas preventivas. Mas era o germe, agora que nós temos uma lei com o nome, porque o Brasil foi o único país no mundo que criou um livro dentro de um código só para cautelar. Um exagero.
Mas foi um exagero benéfico, porque forçou a ressaltar a característica e a autonomia verdadeira do que é tutela cautelar. Não tem nada a ver com conhecimento nem execução. É uma diferença por essência, por meta. Enquanto os dois são os principais, são para resolver conflitos definitivamente, o cautelar é para preparar terreno para que haja uma composição útil, eficiente, quando houver a solução definitiva do processo principal. E esses livros acompanhavam a gente, né? Todos nós aqui líamos, né? Então, execução, cautelar e o próprio curso, né? O curso até hoje, quer dizer, eu falo que eu também tive a oportunidade de ver muito da evolução do curso, até antes do código, agora com o código 2015, né? Mas é absurdo, né? O trabalho, mesmo hoje em dia da atualização. Até a professora Juliana, a professora Helena falaram, o senhor podia mostrar até como é que o senhor atualiza o curso, né? Olha isso, se o senhor quiser dar um close lá, isso é genial, né? Quer dizer, tem isso também, né? Olha aí, ó. Fora a qualidade da caligrafia do professor. É um item novo para o curso, um volume do curso aí, que eu rascunhei. Rascunhou nada, isso é coisa de gênio. Se me permite, professor, ó, aqui, ó, tem pouquíssimas rasuras no trabalho, né? Pouquíssimas, a gente pode, né? São várias páginas aqui, ó. Tem uma ou outra rasura, mas ó, a qualidade, né? Bonita, né? A gente diz letra bonita, né? Caligrafia bonita. Eu estava comentando com a professora Juliana, com a professora Helena vendo isso. O senhor gosta muito de música erudita também, que eu sei, né? Aqui, ó, o professor teve uma ideia, puxa aqui, mas vê, é o que eu digo, tem aquele filme Amadeus, do Milos Forman, que é a história do Mozart. Enfim, é fictícia, né? A história é fake. Mas tem uma hora, o Mozart é considerado um dos maiores gênios da música clássica e artista, até porque foi, né, capaz de escrever muito jovem, muita coisa, e morreu muito jovem, né? Mas tem uma cena lá que sempre me impressionou, professor, que tem tudo a ver com o senhor, é por isso que eu estou falando, que ele recebe uma encomenda lá para escrever uma música, e recebe por isso e ele entrega a partitura. Aí vão cobrar dele, né? Execução atípica, né? Métodos coercitivos. Né? O cara lá com o porrete para... Ô, seu Mozart, cadê a música? Ele falou, tá aqui na minha cabeça. O resto é muito simples, é passar limpo. E eu lembrei disso quando a professora Juliana e a professora Helena me mostraram esse manuscrito, literalmente, né? É isso, é genial. Então, por isso que eu falei do gênio da música, para falar do gênio jurista Humberto Teodoro Júnior, porque tá pronto. Isso que não é que ele passou a limpo. Ele passou a limpo não de uma folha para outra folha, passou a limpo da cabeça, né, com toda a experiência, né, todo esse acervo que ele tem. E aí, lógico, aí é ditado e pronto, sai aqui. Né? Isso é genial, isso tem que ser dito, enaltecido. Isso são, né? Todas as obras do professor são feitas nessa metodologia. Todas. Hoje eu já estou meio cansado. Né? Então... meio cansado, deixa eu dizer. Não, é que demora a escrever. Né? Nessa época o negócio... O senhor tinha calos, uns calos gigantes, provavelmente. O negócio fluía com uma facilidade muito grande. Hoje, eu para escrever um tamanho desse, eu gasto uns 2 ou 3 dias. Não, mas eu quero dizer, pode até ser que o senhor tem, mas a cabeça tá lá, tá tudo pronto. O senhor é bem isso. O resto, ele fala, é passar a limpo. Isso é exagero. Você chega lá com um problema para ele, assim, ele começa na questão, na fração de segundo, já sai tudo já pronto. Resposta, aí tem uma novidade da lei e tudo. Aí ele lê a lei, sim. Aí escreve, faz um adendo dentro, né, num contexto. Contexto, né? Porque isso que eu estava falando, né, o professor Humberto, eu sei que eu vou ter concordância aqui da professora Juliana, da professora Helena, mas é jurista. Né? Porque, veja, eu digo, acho que não é pejorativo a pessoa ser civilista, processualista, penalista, não. Mas o jurista são poucos. Né? Ele é completo. É o completo. E a própria narrativa do senhor lá desde sempre, né? Fora que eu não fiquei perguntando aqui do seu conhecimento das exatas e das biológicas, que eu não duvido, que veio, lógico, toda a ideia do método, tudo veio, o senhor falou. Mas eu não duvido que o senhor teria a capacidade de entrar no ITA, que até hoje, se não é a mais, é uma das mais concorridas do Brasil até hoje, né? Todos nós sabemos isso, né? O ITA é escola de ponta até hoje, né? Mas o senhor provavelmente passaria de cara, né? Saindo da escola, já passaria. Eu tive lá. um colega do científico,
dos maristas, né? Aham. Que foi pro ITA. E passou lá. Passou de cara, Então, sem cursinho. Então, o senhor estaria do lado dele, quer dizer. Com certeza. E ele não tinha o mesmo, porque os maristas davam nível, né? Tinha as medalhas todas, né? Nossa, Por nível. senhor E tinha mais as medalha. medalhas dele, eu acho que ele nem tinha medalha. Porque as primeiras medalhas do terceiro científico, Uhum. salvo uma que eu não lembro se foi religião ou não, foram todas minhas. Justo religião, professor, no marista, poxa vida, mas era a principal. Né? Mas isso que eu quero dizer, mas essa formação, né, ampla, inclusive desde o tempo de escola, porque isso faz toda a diferença, né? E vai. Depois, então, o senhor tem obras, né, essenciais no direito processual, né, tanto que a gente está aqui no IBDP, então é óbvio que a gente vai falar um pouquinho mais, está falando mais de processo, mas o senhor pega também, né, escreveu, por exemplo, sobre a coisa julgada inconstitucional com a professora Juliana, quer dizer, hoje a gente fala de coisa julgada inconstitucional, a gente vê o artigo do código, né, mas veja, isso é importante, né, o professor Humberto concebeu isso, né, num parecer de um caso, né, já como advogado, como consultor pós-tribunal, quer dizer, porque eu repito, hoje todo mundo fala de coisa julgada inconstitucional, o professor Humberto com a professora Juliana aqui conceberam o que a gente hoje chama confortavelmente de coisa julgada inconstitucional. E aí fora tudo isso, né, que é o que eu digo, é o avanço, mas dentro do direito civil, né, como a gente sabe, então o senhor tem obras fundamentais sobre prescrição e decadência, temas áridos, né, dano moral, né, e o senhor tem uma obra pioneira de dano moral, porque, de novo, hoje todo mundo fala de dano moral, mas o senhor falava dano moral, isso está escrito na Constituição, que é garantido dano moral, né, negócio jurídico, né, os comentários ao Código Civil, inclusive numa das coleções mais festejadas do ministro Salvio, né, etc. Tal. E aqui com a professora Helena, o senhor tem, né, duas obras, o negócio jurídico é uma delas e ações imobiliárias, né, que está saindo agora, né, com esse diálogo entre... o processualista fala muito isso, o senhor falou isso num outro contexto, mas eu vejo muito isso na sua obra como um todo, esse diálogo verdadeiro, né, entre o direito material e o direito processual. Que isso é essencial, né? De uma certa maneira, eu tentei fazer, nas pegadas de Ponce de Miranda, a reconstrução da ação de direito material, né? Que a ação não é um fenômeno só processual, que a ação tem duas vertentes, que é aquela que veio do direito romano, a Axio, a que Savigny escreveu sobre ela, essa Axio, ela não desapareceu, ela continua existindo. E se a gente for olhar na Constituição, quando fala que nenhuma lesão ou ameaça a direito será subtraída do Poder Judiciário, o que ele está dizendo? É que a lesão ao direito vai ser tutelada através da Axio. Essa Axio não é o sentido processual, é o sentido material dela. A toda ação corresponde a toda lesão, todo direito corresponde uma ação que o protege. Sim. Não, essa ideia é fantástica. Que estava no Código Civil, né, de 16. O artigo 75. Tinha. Eu digo, às vezes é importante, mesmo que a gente, né, interprete ou reinterprete, mas é algo que às vezes falta. Né? Falta, é aquela história, é a raiz, né? Hoje, com esse pragmatismo, os editores ficam desprezando as partes históricas, que acham que entra no código atual como se fosse a única coisa que aconteceu no mundo sobre o processo. A partir de lá. Daqui. Não existe um passado. Quando, na verdade, o direito é uma corrente. Desde as 12 tábuas até hoje, tudo está entrelaçado. Para entender qualquer coisa de novo em processo, eu tenho que voltar, relembrar o que foi que gerou essa axio que todo mundo trata hoje em dia como uma coisa muito bonita e única. Descoberta de agora, né? De o Inchaid e a turma. A polêmica, né? E aí, professor, se me permite, e como é que foi depois participar, falando, né, do nosso código atual, né, que completa, né, nesse momento que a gente está aqui, são 10 anos de promulgação, né, 10 anos de vigência, inclusive o senhor vai ser convidado lá de novo para ir para a arte, né? Aí a gente fala depois, né, porque a gente começou com os 10 anos de vigência e agora vai para os 10 anos de
né, desculpa, de promulgação, e agora o ano que vem, 2026, em algum dia, né, porque ninguém sabe que dia que entrou em vigor, vai ter aquelas 4 correntes para explicar, mas... eu tomei posição logo. Não, mas agora é melhor ter um critério, né? Agora, quando o senhor pega o anteprojeto e pega depois, né, na outra ponta, né, toda a tramitação, enfim, muitas comissões, muitas juristas, porque lá no Senado, o grande nome da comissão do Senado, que era uma comissão pequena, né, eu tive o privilégio de participar dessa comissão, mas o nosso grande nome era o ministro Atos, né? O ministro Atos Guzmão Carneiro era o grande, aliás, era o primeiro a chegar, o último a sair, porque conhecia bem. Né? E ele não participou da nossa comissão. Não. Mas ele era alguém que estava afinado. Um porto seguro. Né? E ele estava afinado historicamente com as nossas ideias nessas. Totalmente. Tanto que o Senado mantém, né, e lógico, aprimora, que acolá sempre há, né, introduz lá, e foi até uma ideia do professor Fábio Lhoa Coelho, da PUC de São Paulo, e do Instituto dos Advogados de Minas, a dissolução parcial de sociedade. Isso, Quer dizer, há algumas coisas interessantes que surgem no Senado, mas mantém a linha, lógico, do anteprojeto. Na Câmara muda muito, por N razões, até porque era um congresso novo, novos deputados, todo mundo querendo mostrar serviço, né? Mas daí quando o senhor pega e compara o anteprojeto, né, o senhor participou, com o produto final, qual é assim, a sensação que o senhor tem? O senhor acha que melhorou mesmo? Piorou? Eu acho que alguma coisa pode ter ficado meio fora do pensamento inicial, do esquema inicial. Mas não foi cometido pecado capital, não. Se houve algum pecado, foi venial. Mas eu acho que as comissões que atuaram no Senado e na Câmara aprimoraram muita coisa. Principalmente em redação. Até porque o tempo da comissão de juristas foi pífio. Né? Pois é. A palavra é assim, mas é isso. Porque tinha um timing político. Né? Tinha um timing político. Tinha que sair antes do... E passou. Foi o único código que passou. Das comissões todas da época, foi o único que passou até hoje. Até hoje, 10 anos depois. Mas, afinal de contas, ele foi a primeira experiência de um código realmente forjado dentro do parlamento. Porque os códigos anteriores eram todos pronunciados em regime forte, né? Mais no Ministério, né? Mais no Ministério. É verdade. Tanto que, lógico, a gente pode até querer falar de um código Fux, mas mas mesmo na comissão, embora ele fosse o presidente, o ministro Fux, lógico, com todo o nosso respeito, mas eram outros vários nomes importantes, o professor Humberto Teodoro, o professor Adroaldo Fabrício, o professor José Roberto, a professora Tereza, alguém imagina? A professora Tereza maravilhosa, a relatora geral. Né, isso que eu quero dizer. Então, até se fala um código Fux, mas a gente tem que render as homenagens aos vários juristas, né, vários, além desses nomeados, que participaram. Mas quando você fala código Buzaide, é isso que o senhor está falando, é o código Buzaide, era dele. Né, até porque ele era o ministro da Justiça à época da promulgação do código, certamente viabilizou. Talvez não tivesse saído, tanto que não saiu antes. Não precisou sair depois, porque ele estava lá naquele momento histórico, né? O meu código será por nós promulgado. Agora, 10 anos depois, professor, o senhor, né, como o senhor sabe, melhor do que todos nós, já houve muita modificação durante a vacatio legis do código, né? Veio aquela leizinha e tal. Como é que o senhor vê hoje? Que seja uma notícia, assim, um microbalanço do código 10 anos depois. O senhor acha que o código está precisando de uma reforma grande, pequena, ou não? Uma questão mais de realmente compreensão, interpretação. Eu acho que o problema que sempre existiu nos códigos brasileiros é um problema cultural de apego ao passado, de que não querer mexer na essência da coisa e ser mantido jurisprudências monárquicas, jurisprudências coloniais, que como se fosse um sistema intocável. E outra coisa, é uma lei da inércia, que é mais fácil você continuar seguindo com a base de conceitos já assentados, do que imaginar um passo à frente e ter que construir aquilo. Então, esse código atual, pelo trabalho todo de construção dele, ele é muito moderno. Ele está em sintonia com os problemas principais do mundo, que em termos de jurisdição
e procedimento. Porque o que nós podemos ver nele de importante? É o informalismo, é a axiologia teleológica. Quer dizer, tudo dentro dele tende a dizer que o compromisso dele é com a Constituição, em primeiro lugar, é com o devido processo legal, é com os direitos do homem. Então, ele tem uma sustentação dura, fundamental, muito positiva. Segurança jurídica. Ele procura direitos do homem e as garantias básicas, todas de igualdade, liberdade, está tudo dentro dele, equacionado através de grandes figuras que estão ali dentro, como os precedentes, como os processos repetitivos, né? Como está lá dentro. Então, agora, isso está sendo bem utilizado? Não posso dizer que está bem utilizado, porque toda hora tiram um negócio para escanteio, para atender uma contingência de momentos. Estou me lembrando, mas esses dias eu vi uma coisa dessa. Tem uma súmula do STJ que está superada, eles bem reconhecem. Mas não revogaram, não. Criaram uma nova, a pretexto de ser uma diferençazinha de requisito, mas manteve uma excrescência de uma súmula que, na verdade, não condiz com a atual. Quer dizer, esse tipo de coisas que não atrapalha um pouco a performance do código na aplicação prática, como o exemplo do agravo. O agravo, que houve uma mudança clara, que ele não era mais um sistema de genérica. Que ele era baseado no sistema casuístico. Então, isso, para não deixar ninguém desassistido de contraditório, de duplo grau de jurisdição, foi criada uma outra figura, que é a figura da apelação estendida para comportar nas preliminares dela aquilo que escapou do agravo. Isso é claríssimo que foi construído esse sistema. O STJ inventa lá uma taxatividade mitigada. Taxatividade mitigada, o tema 988. Pois é, e esse aí é justamente o que o código foi programado a evitar. Porque quando você põe um negócio aberto para analisar caso a caso, virou aquilo que era do código anterior. Tudo subia, tudo justificava, e o tribunal usava disso para justificar que ele atrasava, que ele não dava conta de atender, porque tinha muito agravo. Mas tem muito agravo porque o sistema de agravo sem limite. Nós criamos o limite e o limite foi tirado mas o grande problema foi no processo legislativo, quando eles tiraram lá no último, no segundo, na prorrogação, a questão da incompetência. Uma porque outra figura todo o problema mais, talvez, nasceu quando eles tiraram do rol a incompetência. Aí virou... Pois mas tudo isso é porque está quebrando o sistema do código. Mas através da incompetência, se criasse, vamos dizer, exclusivamente para a competência, que é um pressuposto processual, de validade do processo, né? Está muito bem. Teria justamente o distinguish que se podia fazer. Então, professor, por exemplo, sobre desjudicialização de execução, que é um tema que não entrou, né, no código. Não entrou. Mas, o que o senhor não foi acha que precisaria mudar? Não, porque lá, como nós tínhamos um tempo muito exíguo, do ponto de vista prático, nós falamos, não vamos mexer na execução. Fazia 2 ou 3 anos que tinha sido feita uma reforma de base, né, do cumprimento de sentença. Que separou, né? Então, praticamente não se mexeu na execução. E, a não ser algum aperfeiçoamento só, mas mantivemos o sistema. Foi esse o problema da execução. E nessa altura, como o programa era não mexer na execução, não se abordou nos debates a possibilidade de uma autoexecução, uma autossatisfação,
ou de uma desjudicialização. O senhor está com um livro agora, né, mais recente, entre vários, né, com o professor Érico Andrade, né, que é justamente isso, autotutela executiva, né, execução extrajudicial positivada. Aí o senhor acha que hoje, né, se dependesse do senhor, o senhor mudaria o código ou criaria uma lei extravagante para positivar uma execução desjudicializada? Ou não? Precisa disso. O senhor acha que não? Eu acho que quanto mais a gente cria leis, mais complica e mais enseja resistência e reações desnecessárias. O problema é que eu fui alertado pela primeira vez numa passagem do livro do Yarshall, que ele não era muito favorável à desjudicialização. Nesse momento caótico brasileiro aí, usar só os cartórios para fazer a desjudicialização. Tem uma frase dele que me tocou na hora. É muito melhor pensar no momento numa autossatisfação. E isso não tinha sido discutido doutrinariamente, mas estava já em prática no Brasil desde a Revolução de 64. A primeira medida que eles fizeram, qual foi? Econômica. Foi criar alienação fiduciária em garantia para fomento da indústria de bens duráveis, que no momento não tinha um instrumento que despertava interesse no sistema bancário para financiar compra de geladeiras, de televisão, porque não compensava. A garantia que existia é aquela antiga reserva de domínio. Isso, ainda no código. Que era um negócio complicado, que no fim não modificava nada do processo, porque você tinha que executar do mesmo jeito depois daquela complicação toda de registro. Então, aí, desde então, eu comecei a catalogar o que está acontecendo com as garantias reais. Porque o problema da garantia real, que o sistema bancário, o sistema de habitação, o sistema de investimentos pesados, ele não se faz na base de aval nem de fiança. E ele faz na base de garantia real. A coisa. E é mais do que a garantia real, é a propriedade. Você tem que dar a propriedade do bem para o credor, com a cláusula de resolutiva de volta. É isso que vigorava, fui lembrar, no direito romano. Porque no direito romano tem duas fases. Tem a fase cristã e tem a fase pré-cristã, que é o período chamado clássico. O período clássico começa na Lei das Duas Tábuas e vai até o período formulário. Ali, como é que funcionava a garantia real? Lex comissoria. Quem dava em garantia real já antecipava a propriedade para o credor. Não pagou, é seu o bem. E isso era um sistema que vigorou séculos e séculos no direito romano. No período cristão, já na nossa era, é que começou, pela inspiração dos santos filósofos, Santo Agostinho, tudo é que começou a falar que esse sistema era usurário, porque permitia que um devedor oferecesse bem valioso numa garantia total para o credor, sem fazer nenhuma conotação de valor entre o devido e o pagamento. Quer dizer, pagava muito mais do que devia. Bom, então, vejam que a Lex Comissoria vigorou e que foi o meio executivo mais eficiente concebido em Roma clássica. Bom, no sistema já cristão, é que se imaginou, o imperador, eu acho, Diocleciano, se não me falha, isso mesmo. Diocleciano, que, atendendo aos apelos dos bispos, e o apelo geral lá das ideias filosóficas cristãs, que precisava de combater a usura, que era pecado a cobrança usurária de remuneração do dinheiro. E aí virou crime
Nula é a cláusula que contiver autorização para que o credor fique com a garantia no caso de inadimplemento. Mas não se aboliu a chamada propriedade fiduciária, que não era muito usada, que não entrou, mas existia no direito romano, sempre existiu. E foi essa propriedade fiduciária que o direito anglo-saxônico, que são sempre muito mais pragmáticos, e é um direito construído pela prática, né? Então, os comerciantes, empresários anglo-americanos, que foram valorizando e incentivando a propriedade fiduciária como uma saída melhor para a segurança do sistema bancário, do sistema de financiamento, do sistema, enfim, econômico em geral. E aqui no Brasil, quando houve a Revolução, e o Roberto Campos foi chamado, porque ele tinha formação toda norte-americana, né, de economia, para verificar o que podia ser feito naquele momento para dar um embalo no interesse econômico pela produção dos bens industrializados. Ele falou, alienação fiduciária em garantia. Veio, o que diz a alienação? Que através da alienação fiduciária se transfere a propriedade da garantia fiduciariamente para o credor, com uma cláusula resolutória que operará no caso de pagamento da dívida. Se não for pagar a dívida, não tem nada da lex comissório, nada de usurário, porque o bem será vendido em leilão e o preço será aplicado no pagamento e o que sobrar devolve para o proprietário. Isso aí foi um boom na indústria automobilística, na indústria de bens pesados, e o Brasil deu um embalo econômico nos primeiros anos da Revolução Militar. Aí outra saída, outra utilização da mesma teoria, que foi do agente fiduciário no financiamento para aquisição e construção da casa própria. Esse é o sistema que tirou, desburocratizou. Primeiro, a hipoteca pode ser feita por instrumento particular, pelos credenciados a operar nesse mercado. E, no caso de não pagamento, não precisa ir à justiça. Entrega para um agente fiduciário e o agente fiduciário vende em leilão. Então, está aí o que precisava para fazer uma execução que não precisa falar em desjudicialização. E isso aí o Érico trouxe. O Érico é muito pesquisador, ele gosta e traz containers de livros quando ele vai na Itália. Ele fez 6 meses lá ele foi meu orientando na tese dele de doutorado. Ele ficou lá uns 6 meses no sanduíche lá na Itália. Milão. E fui eu que encaminhei ele para lá através do Litt. Duarte Litt. Eu tinha 2 amigos lá, morreu tudo. Nunca vi morrer tanta gente assim, né? É o Tárzia, Giuseppe Tárzia, que correspondia comigo, então fez até resenhas de meus livros lá. E depois o Litt, que foi o sucessor do Tárzia na titularidade da cátedra. Então eu passei uma mensagem para o Litt, perguntando se ele aceitava orientá-lo num sanduíche, o Érico. Ele aceitou na hora, respondeu, pode mandar. Foi, e o Érico, então, trouxe muita coisa nova da literatura, tudo, porque a tese dele era de direito administrativo. Mas foi o mesmo caso, quando eu defendi o doutorado. Eu não tinha cadeira de processo para fazer, então fazer constitucional, porque eu trato o processo dentro da Constituição, né? E aí vai natural. E o Érico fez a mesma coisa. Ele tinha que fazer uma tese de direito administrativo. Mas ele queria, então, estudar processo em mandado de segurança.
Então ele construiu a tese dele, o mandado de segurança visto na ótica do direito administrativo. Perfeito. E trouxe material abundante de Milão. E aí ele trouxe 2 ou 3 autores falando em autotutela. Eu falei, o que é isso? Aí que despertou. Eu falei, não tem novidade nenhuma, isso é alienação fiduciária em herança. Só que dá uma outra dimensão e coloca todas as garantias reais sujeitas a esse mecanismo. e olhando bem, nós tínhamos isso aqui. Porque o penhor mercantil, o penhor do Código Civil, ele já tem a cláusula lá que, no caso da inadimplência, havendo autorização em cláusula contratual, o credor vende. O bem já está no poder dele. Que era o da Caixa Econômica, né? O penhor da Caixa. Ele vai lá e vende e acerta depois, se houver o Supremo validou, né? E isso é vigorado ali na anticrese. Anticrese, que é o direito à usufruição do imóvel. Está lá no Código Civil. À medida que ele for colhendo os frutos, ele vai se pagando. Os frutos ficam para ele. No comércio bancário, eu trabalhei 12 anos no Banco do Brasil, cansei de ver lá contratos de calção, abertura de crédito de calção. O que é a calção? Calção é a garantia de penhor de títulos de crédito, duplicados, de crédito. Como é que se paga? Recebe o valor do título, está empenhado, aplica na liquidação do contrato. Quer dizer, então, essa autoexecução sempre existiu, desde Roma até o momento presente. E aí eu participei de comissões que era um negócio do Banco Mundial, que tinha um projeto do Banco Mundial para agilizar a industrialização da América Latina e do terceiro mundo. Então eles detectavam onde estavam os gargalos que mais embaraçavam, porque nós somos num mundo capitalista, num mundo em que o dinheiro tem dono, e o dono não quer jogar dinheiro fora, ele quer aplicar e quer ter o retorno do tempo certo. Também não quer ficar esperando 20 anos num processo do Brasil aqui, em 4 instâncias aí, para receber um valor que tem uma garantia real e você não consegue receber. Então, a ideia que veio de uma comissão que foi no governo do Temer, e que criou uma comissão no Ministério da Economia, lá, para sugerir reformas no Código Civil e no mercado de títulos em geral, que atendesse a essa expectativa do mercado de capitais. Uma maior liquidez para o mercado, para a execuibilidade dos títulos de crédito no Brasil. E estava lá um capítulo, a execução extrajudicial da hipoteca e das garantias reais em geral. Baseado nesse, esse aí foi o Eric que descobriu esse teor. Aí eu comecei a escrever, eu e ele, escrevendo sobre o que é a desjudicialização, que estava encontrando muita resistência aqui, e o que era a autossatisfação. Que essa era muito mais fácil de passar, e já existia e não estava sentindo que existia entre nós. Então bastava qualquer um toquezinho aí, passaria. Já estava. A porta estava aberta. Veio o marco legal, né? Aí veio o marco legal das garantias, que é justamente o resultado desse projeto do Banco Mundial, através de anteprojetos que saiu do Ministério da Economia. E veio um capítulo, a execução hipotecária extrajudicial. Então, nós já temos tudo. E o que eu tenho falado desde o princípio, quando aí começou... vem a busca e apreensão extrajudicial. Pois é, e quando... aí foi... Mas desde o começo que eu comecei a falar sobre isso, eu e o Eric, falei, gente, a autoexecução é nada mais do que uma adjudicação. E a adjudicação
hoje, dentro do Código de Processo, é o principal meio expropriatório, é o preferencial. Seja garantia real ou não, penhorado bem. Quem inventou isso primeiro foi a lei da execução fiscal, lei 8.430. A Fazenda tem o direito de adjudicar imediatamente os bens, pelo valor de avaliação. De avaliação. E agora veio colocado também no Código de Processo. Quais são os meios de desapropriação? São, em primeiro lugar, a adjudicação. Segundo, a venda segundo, a venda por iniciativa particular. E o terceiro é o leilão. Então, quer dizer, o próprio sistema do direito positivo processual já está admitindo a auto-execução. Só que ele é burocrático, você tem que propor a execução, tem que sujeitar embargo, aquilo tudo, para chegar no momento e falar, agora eu quero adjudica e acabou. Prevalece a vontade do credor de ficar com o bem. E é até mais rigoroso do que da adjudicação do sistema legal de garantia. Porque ele exige que o credor hipotecário pode ficar com o bem, mas tem um prazo para vendê-lo, para colocá-lo em leilão público, que ele pode, no final, não conseguir vender. Aí o que vai fazer? Vai ficar com o bem para ele. Não teve comprador, está lá. Aí ele consolida definitivamente o sistema. E como é que o senhor vê hoje em dia a tal da... A tecnologia em geral, mas hoje fala-se muito em inteligência artificial, né? O código acabou não falando disso, porque naquela época é impensável. É muito rápido isso. Né? E até hoje é difícil de pensar nisso. Imagina naquela época. E como é que o senhor vê isso? Quer dizer, o senhor, eu digo, e aí que eu digo, o senhor que tira tudo da sua cabeça e tem esse orgulho, tá? E como é que é? Eu não sou atualizado com a informática. Então eu tenho uma dificuldade, mas eu sinto o que está acontecendo em volta de mim pelo calor geral aí, que me faz suar de medo dessas coisas. E eu acho que, e essa eu tenho notado que é a opinião dominante entre as pessoas de boa vontade, que são os bons juristas, que pensam sem paixão, sem preconceitos, que a inteligência artificial é o produto de uma evolução da informática, né? Que foi criando um modo de acelerar os registros e a extração de informações, a ponto que as informações hoje em tempo real são superiores à capacidade da gente alcançá-las. Supera a capacidade humana. Então agora está chegando no último grau, que é o de passar para a máquina, que já tem a capacidade de produzir mais respostas, mais informação do que o homem pode receber, passar mais um dado, que é raciocinar eletronicamente para definir algumas soluções. Isso, para mim, é o que é inteligência artificial. Os dados que estão colocados até hoje em poder da computação, dentro de determinados programas, vão permitir, e já estão permitindo, tem outra coisa que a gente pensa que não está, mas a inteligência artificial já está sendo aplicada há muito tempo. Em doses pequenininhas, vai aumentando, mas ela está aí, está presente. Então, essa inteligência artificial é um grande instrumento de assessoramento. Mas ela não pode, substituir nunca a decisão. A construção racional da coisa. Porque o direito não é uma forma de coisas que são definitivas, que se justificam por si só. O direito é uma construção permanente e ele é formado através de argumentação. O principal instrumento do direito, que isso foi a conquista da humanidade, é que o direito não é um repositório de regras. Ele é um encaminhamento
em busca de soluções. As soluções estão apenas enunciadas em linhas gerais. Então, para entender o que é o direito, eu tenho que argumentar. O jurista, o intérprete, ele não pode pegar a lei, o devedor tem que pagar do vencimento, sob pena de sofrer uma sanção. Não é assim que funciona o direito. O devedor está dentro de um sistema geral em que tem garantias fundamentais, tem um sistema de coerência entre todas as normas, formando o que é realmente o sistema. Então, tem que se extrair desse complexo de princípios, de enunciados preparatórios, tem que extrair primeiro, descobrir um caminho. E esse caminho fazer com que ele se adere aos valores que vão incidir sobre o caso concreto que você tem. O legislador raramente consegue ter uma norma que vai ser aplicada sem nenhuma ponderação com relação a características de fato, de momento, de passado, de futuro. Tudo isso está em jogo quando se resolve aplicar um artiguinho de lei. Não é o artigo de lei que vai definir tudo. É a capacidade do jurista. Você não precisa de advogado. Nós falamos de fome. Se fosse uma aplicação automática, você puxou uma alavanca. Aperta o botão, sai o resultado. Sai o resultado. A inteligência artificial permite isso, com alguma sofisticação, que eu não sei até onde vai essa sofisticação. Mas ela permite, com um botão, você perguntar qual é a solução desse caso aqui, pode estar lá. Pode sair um absurdo do outro lado, mas sai. Hoje em dia você pode lançar a cópia de um processo dentro daquela inteligência, né, daquela generativa, e falar, haja como você, como um juiz, etc. e tal. Como é que você julgaria? Aí sai a solução, ele redige e põe para o processo. Isso aí é um absurdo. Agora, que aí é a generativa, né? Já está aí, né? Mas a gente está vivenciando Sim, essa realidade pois agora, prática. O que é esse problema? Esse problema é cultural. Não adianta. Primeiro, que a evolução é irreversível. Uma vez conquistada uma técnica, ela se impõe por si mesma. E aí você não pode ignorar, falar, eu não quero essa técnica. A técnica está aí. Questão de saber como lidar com não, porque como auxílio, né, como o professor falou, a dúvida já é feita, né? Então, o problema é isso, é a substituição o que eu tenho defendido é que nós que somos mais conscientes devemos fazer jurisprudência, fazer doutrina, explicando que culturalmente não pode ser entendido assim, como uma máquina capaz de decidir pelo homem. Não. Ela é capaz de ajudar o homem a decidir. Mas o direito e a solução judiciária tem que ser construída por algo que não pertence, que o computador não consegue captar, que são os valores éticos, valores morais, valores jurídicos, princípios. É o que eu tenho dito. A gente tem um risco de criar a chamada justiça sem alma. Porque se a gente vai nessa inteligência generativa, que a gente está vendo que muitas vezes os softwares estão sendo criados na generativa, você gerar essa capacidade, você apertar um botão e sair uma solução, você está criando a justiça sem alma. É a justiça que vai, na verdade, na contramão daquilo que é a essência do próprio direito. Quer dizer, ou do ser humano até, né? Não é só o direito, acho que seja o ser humano. A inteligência artificial, ela é muito boa, talvez até para a prática de negócios. Que você faz um contrato com outra pessoa e coloca um determinado para variação de cotação, isso tudo, que tem um efeito que vai produzir uma cláusula resolutiva, uma prorrogação. Então, você vai alimentando o seu computador com aqueles dados, de repente você bate no botão, o que eu vou fazer agora? Pum, aí sai e a resposta. Sai um gráfico, sai um... Aí está certo. Onde não há a valorização argumentativa, ética, onde não influi o ethos da justiça.
eu acho que é o Dior que fala, tudo que você pensa em direito, debaixo tem justiça. A noção, o valor justiça. O que é isso? É uma coisa até difícil mas tem, se sente, o homem sente o que é justo e o que é injusto. Mas isso que faz esse julgamento é o espírito humano, é o homem, a inteligência humana que faz esse julgamento valorativo. Bacana. Professor, eu queria te agradecer demais, mas queria ouvir, se o senhor quiser falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes, para o nosso projeto Memórias do Instituto, por favor. Deixar uma Fica mensagem, super à vontade, né? deixar uma mensagem final, pensando não só nos que já o conhecem, mas naqueles que vão conhecê-lo e para as próximas gerações, né, de entusiasmo. Quer dizer, eu já vejo o entusiasmo suficiente em tudo que o senhor falou como modelo, como exemplo, né? Mas fica à vontade, enfim, como o senhor sempre fez, né, para os seus alunos, né? O senhor fica à vontade aí para passar essa mensagem final. O que eu tenho mais receio no momento, e que lastimo, que eu estou verificando, é que o direito está ficando na concepção da juventude e da mentalidade empresarial, está ficando algo muito prático, pragmático, excessivamente, e que o desejo de aprender o direito não é o desejo de compreender a sua essência, é o direito de compreender as suas potencialidades de manobras de um efeito imediatista. Então, isso está refletindo tremendamente nos bancos acadêmicos. O aluno chega na sala de aula, ele já sabe pelo celularzinho dele o que é aquele, o tema da aula. Mas sabe uma informação sem nenhuma fidelidade ao que realmente é o direito. Sabe por manchetezinhas, por informação. E ele acha que o que ele vai aprender ali é o professor confirmar aquilo que ele viu do celular. Então, é um momento de alerta, e que eu acho que isso aí, nós que temos uma formação realmente jurídica, de fundamentos, de estrutura filosófica, de estrutura de base, do que é e do que deve ser o direito. Que nós temos uma responsabilidade muito grande As novas gerações. perante as novas gerações. Nós não podemos silenciar, nós temos que estar lutando por isso, escrevendo, publicando, participando de debates, para alertar para isso. O homem não é produto de máquina e não pode ser dominado por soluções construídas dentro de máquinas. Entusiasmante. Professor, muito obrigado em nome, né, nosso, de toda a diretoria do IBDP, um privilégio mesmo, tocante, comovente, né, incentivador, professor. Obrigado, professora Helena, professora Juliana, Nós que obrigado aí agradecemos. por nos receber também, e é isso. Vamos aqui olhar para a nossa câmera, falar para vocês, vejam, revejam, ouçam e guardem e apliquem muitas das lições do professor Humberto Teodoro Júnior, que tanto fez, tanto faz e tanto fará. Não só para o nosso processo, isso que é curioso, porque vejo, né, várias vezes esse diálogo com o direito material é indispensável, né, em vários, e natural, né, professor, naturalmente o senhor fala do contrato, do negócio, enfim, lógico, toda a parte também filosófica, teórica, tal. É muito, muito engrandecedor. Obrigado, professor. Uma única mensagenzinha que me veio agora na cabeça, Carnelucci. Carnelucci escreveu a vida inteira dele, grandes tratados, lições, sistema, tudo, alta teoria do processo puramente processual, sem nenhuma referência ao direito material. No fim da vida dele, a obra que eu acho que é a mais importante dele chama Direito e Processo, em que ele se penitencia de ter passado a vida limitada ao processo. Porque ele faz uma imagem. Para estudar só o processo, eu tenho que matar o ser. Porque o ser é complexo. Não existe o ser processo e o ser direito. É uma coisa só. É isso aí. Então, para entender e estudar o processo, tem que estudar dentro do sistema. E dentro do sistema, eu tenho que estar a todo momento fazendo a correlação para descobrir
a utilidade e a funcionalidade das figuras processuais dentro das necessidades, dos desígnios do direito material. Ele fala, o jurista que estuda o processo pelo processo é como o biólogo que estuda a vida num cadáver. Bonito, né? Nada mais. Eu não vou falar nada mais. Nada mais. Não sei, mais uma vez, obrigado, professor.